Irmãos, vamos continuar. Ali diz, né, após a morte de Estevão, dispersão e perseguição do Evangelho, abertura a outros povos, ou seja, o Evangelho saiu de Jerusalém, do centro nervoso, foi para Antioquia, e Antioquia se estabeleceu. Aí houve a perseguição, um pedaço do filme que eu mostrei ali, mas dá para passar a última parte do filme aí, por favor, para a gente só concluir, daqui a pouco a gente vai concluir. Só falta uma página para a gente concluir, 11h30 a gente vai parar, tá? Tem como, Márcio? Eu quero ver você. Amigo, você é prova. Mas o encontro mudou para sempre a vida de Paulo. Ali ele está indo para Damasco. Clarão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Agora levante-se, entre na cidade de Damasco, e lhe será dito o que deve fazer. Esse é um filme que você pode... O Senhor disse-me que escolheu Obrigado, você Márcio. como Esse é um filme que instrumento você para pode levar o procurar seu no nome YouTube, diante de né? todos os povos. Paulo, discípulo Paulo. Filme sobre Paulo. Claro que o filme tem algumas coisas que não é original, né? É um filme, mas dá uma visão do que aconteceu realmente com aquele apóstolo. Eu escrevi aqui o nome do filme, Paulo de Tarso. No YouTube você pode procurar, Paulo de Tarso. Então, entra no cenário, ele pede autorização, Caifás dá, leva a guarda do Sinédrio com ele, mas, segundo os historiadores, Paulo só faltava 480 passos a cavalo para Paulo entrar na cidade de Damasco. Então, ele estava pertinho, né? 480, os caras médios, os caras é bom, né? 480 passos de cavalos para ele chegar na cidade. Isso concorda com o texto que diz que o povo de Damasco estava sentindo o cheiro da morte, porque havia pessoas que já tinham anunciado, o cara vem aí. Imagine a situação que passaram o povo que estava em Damasco, sabendo que o cara que arrastava mulheres, crianças, e matava todo mundo a fio de espada, estava chegando e ia exterminar com uma guarda considerável para eliminar todos os judeus. Ele ia para outro país, era a Síria, mas a Síria estava sob domínio romano, e ele tendo o Sinédrio autorizado, com concordância com o Império Romano, porque lá em Jerusalém havia uma alta autoridade romana que deu autorização a Caifás, que, por sua vez, deu autorização a Paulo para ir para Damasco, que estava sob esse domínio do Império Romano, né? Atravessou a fronteira, foi para outro país, para matar os cristãos, onde a seita dos nazarenos ou cristão se fundamentaram e cresceram de uma forma grande. Só que, quando chegou ali, todo mundo viu, Paulo caiu do cavalo, recebeu a chamada, ficou parcialmente cego, e o Senhor disse para Paulo que ele era o Senhor, se revelou a ele, assim, na sua chamada. Podemos encontrar isso no livro de Atos. Tá? Bom, e, ao mesmo tempo, no mesmo momento que Paulo ficou parcialmente cego, eu tenho a leitura do Evangelho, do Evangelho, do livro de Atos, a gente vai observando algumas leituras aqui,
de Atos, capítulo de número 10, capítulo de número 9, digo, que diz assim, Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, a seita do caminho, tá? Assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo eles lá fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, a ordem de Deus é que ele entrasse na cidade de Damasco. Chegando na cidade de Damasco, então se levantou Saulo de terra, abrindo os olhos, nada podia ver, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aquilo foi terrível demais para Paulo, foi muito forte. Paulo ficou em jejum durante 3 dias sem comer e sem beber, tentando entender aquela visão que ele viu e algo que foi extraordinariamente para ele. Apareceu para ele um ser vivo, da qual ele não tinha entendido a existência desse ser e sabia quem era esse ser, porque ele já tinha ouvido falar nele várias vezes e contestar, tentando eliminar essa nova crença que pregava que Jesus estava vivo. E agora ele vê Jesus claramente, numa visão, embora estando cego, mas vê Jesus. E Jesus conversa com ele, fala em viva voz. Então, ele precisava de um tempo para Paulo digerir isso. Isso é forte demais para ele. Isso abala o emocional de qualquer pessoa. Ele ficou durante 3 dias e 3 noites sem comer nada ali dentro da cidade e buscando um conhecimento daquilo que aconteceu com ele. Aí o texto vai dizer aqui, no verso 10, vai dizer assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o qual respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu então um homem chamado Ananias, impôs as mãos e tal. Então, aqui tem 2 personagens que me chamam bastante atenção. Uma é Judas. Paulo, quando foi levado para Damasco, foi deixado em sua casa. Judas é um servo de Deus, realmente, e que foi o primeiro homem a encontrar com Paulo depois da sua conversão. E foi o primeiro homem a dar acolhida a Paulo e estar junto a ele no momento mais difícil que Paulo passou. Não, existem alguns personagens tão grandes na Bíblia que eles não são muito, a sua vida não é muito exposta, são grandes homens de Deus. E isso aqui é um deles, que acolhe Paulo, que está ali com ele, porque não é tão fácil também um cristão acolher Paulo. Paulo é um matador de cristãos, irmãos. Aí Deus fala para Ananias, um outro servo de Deus, grande homem de Deus, que Deus lhe dá o direito de orar por Paulo para que a escama caia dos olhos de Paulo. Outro homem extraordinário, Ananias. Ananias até questiona, porque Ananias questiona esse chamado. Isso é normal, é comum para um ser humano. Ele tem uma missão, irmãos, que não é uma missão tão simples, tão comum. Ele está sendo chamado por um homem que é matador. O cara que extermina tudo quanto é cristão. Aí ele questiona com Deus, Senhor, mas esse cara, é isso mesmo que tu quer? É coisa difícil que Deus manda às vezes fazer. Orar por esse homem? Aí o Senhor disse, Ananias, não questione, esse homem para mim é um vaso escolhido. É um vaso meu, é um vaso escolhido. Ananias vai, ora por Paulo, e Paulo agora passa a ser um homem, um instrumento que Deus vai usar para todo sempre e deixar-nos legado até os dias de hoje. Eu vou encerrando aqui, né, porque aqui envolve um fator importante, envolve oração. Primeiro, ele se reúne na casa, ele vai para uma casa que lhe acolhe, de um homem chamado Judas, que acolhe Paulo,
que está com ele, orando por ele, não discrimina aquele novo convertido, e vai estar trabalhando com ele e orando a Deus para ver o que Deus vai fazer da vida daquele homem. Ele está com uma bomba na mão, irmão. Está na casa dele uma bomba pior do que a bomba de Hiroshima. Ele está com uma alta autoridade judaica ali. Ele pode ser até, inclusive, acusado de ter cegado aquele homem. Aquele homem é um homem, para mim, eu gosto dessas personagens, pastor Germano, eu gosto desses personagens. É um homem excepcional, esse tal de Judas, cara. Se sou eu não quero esse cara na minha casa. Como é que eu vou acolher um homem desse na minha casa? Uma alta autoridade lá do Sinédrio, apoiado pelos romanos, um matador do meu povo, matador do cristão, quer acabar com a minha seita, eu vou acolher esse cara na minha casa, nada. Mas Judas está ali esperando o que Deus vai resolver da vida de Paulo. Paulo está 3 dias sem comer nada. A coisa deve ter sido terrível na casa dele. A mulher deve ter falado pelos cotovelos no ouvido dele: pô, tu vai acolher esse cara aqui, cara. Foi Deus que mandou, mulher, apoiar esse homem aqui na minha casa. Aí daqui a pouco Ananias chega, ademoesta, ora por ele e ensina ele. Então o obreiro ele tem que ter essa visão, a visão da oração, no momento das lutas, no momento das dificuldades, ele precisa estar imbuído na oração para não tomar decisões erradas. Porque se Judas não acolhe Paulo, claro que Deus poderia providenciar outra coisa, para que Paulo pudesse estar bem sustentado. Se ele houve alguns conselhos que poderiam ter lhe dado de não apoiar aquele homem ali, ele poderia acontecer uma outra coisa, não poderia dar uma sequência natural da história bíblica, da teologia da igreja, na expansão da igreja. Então, existem grandes homens, um dos quais o pastor Germano vai tocar nele, que é Barnabé. São os homens que Deus escolheu, homens de orações importantes, que atuaram na vida de Paulo para a preservação da igreja. Paulo, para mim, irmão, eu sou fascinado por Paulo. Paulo é o maior teólogo de todos os tempos. De todos os tempos. Eu gosto muito de Agostinho. Para mim, Agostinho é um segundo, mas Paulo é o maior teólogo de todos os tempos, que nos deixou um legado impressionante. Então, foi o homem que Deus usou vários mecanismos para trabalhar esse homem, que quando Deus quer, Deus usa vários mecanismos para trabalhar e para fazer a obra de Deus na vida de alguém. Então, nesta manhã que nós passamos juntos, que nós possamos pensar isso, buscar a Deus em oração para tomada de decisão, para não tomar decisões erradas, para fazer a coisa certa, mesmo se errar, voltar de novo, orar a Deus, tomar novamente o rumo e fazer a obra de Deus. Que possamos prosseguir em fazer a obra do Senhor, que Deus nos abençoe nesta manhã, início de tarde. Pastor Giovanni.